Eu quero falar sobre essa situação aí que a Polícia Federal desvendou ali, que não só o Mauro Cid, como o Mauro Lorena Cid, o pai dele, estavam ali envolvidos no esquema de venda de presentes roubados do Estado brasileiro. O Jair Messias Bolsonaro teria lucrado, segundo o esquema e seus aliados ali, segundo a Polícia Federal trouxe ali, né, aproximadamente R$ 1 milhão. E aí algumas figuras muito conhecidas, inclusive da política brasileira, e que inclusive discutem política brasileira ou que estão envolvidos com frequência no noticiário brasileiro, aparecem em alguns desses diálogos aí que a Polícia Federal teve acesso e recuperou, inclusive de aparelhos celulares ligados a esse núcleo. O Frederico Assef, que talvez seja um dos nomes que talvez tenham aparecido muito. O Paulo Figueiredo é citado ali como um contato para que uma pessoa entre em contato com ele quando chegar nos Estados Unidos para poder tentar ter uma ajuda dele. Olha que interessante, né? O Paulo Figueiredo Filho, o neto da ditadura, supostamente acoitando ali o Jair Messias Bolsonaro nos seus esquemas de roubalheira de dinheiro público. E também tem um parente distante do Nelson Piquet, o Cristiano Piquet, que é um corretor de imóveis nos Estados Unidos, inclusive nas redes sociais dele. Vocês podem ver aqui vídeo dele com o Bolsonaro, todo orgulhoso, aquele publicando vídeos do Bolsonaro. Ele teria sido supostamente uma mula do Bolsonaro. Ele teria lhe levado alguns presentes que foram roubados do Brasil dentro do avião da FAB no dia 30 de dezembro, de Orlando para Miami, para deixar na casa do pai do Mauro Cid, que vendeu ali inclusive as joias, e foi possível que recebeu o dinheiro, né, dessas transações, e foi possível inclusive identificar ele, segundo aqui a análise dos documentos que a polícia divulgou. Parece até piada, gente, mas não é piada, tá? Foi possível identificar ele, que seria ele, né? Além das mensagens que se tem ali trocadas pelo Mauro César Cid, também foi possível identificar ele por conta de um reflexo no espelho. O Mauro César Cid pediu para ele ir pegar ali as malas, né? Pegar esses presentes, né? Receber esses presentes ali que foram deixados ali pelo Cristiano Piquet, supostamente para ele. E aí ele abriu e fotografou porque o Mauro César Cid queria vender, aparentemente. Nessa história toda ele descobriu que algumas coisas eram latão. Tá aqui, né, o material, inclusive eu vou deixar para vocês aqui o relatório para vocês acessarem. Tem algumas pessoas que são citadas aqui que não são públicas, então não vou poder passar aqui tão devagar, que a gente vai ter que passar um pouquinho mais rápido em alguns trechos, mas tá aqui, ó. Ó o trecho aqui que o pai do Mauro César Cid aparece, ó. Ele aparece aqui sentado tirando foto do de uma das caixas, né? E foi por causa desse reflexo aqui que a polícia descobriu que era ele, né? Aqui, ó, tirando foto das caixas. Aí vai ter aqui a palmeira, o barco, tá? Aqui, ó. Tirou a foto, né, que o Cid pediu para ele. E aqui vai ser possível a gente ter acesso aqui a algumas informações, certo? Eu já vou adiantar para vocês aqui que foi montada praticamente uma operação de guerra para tentar recuperar algumas coisas. Por quê? Um relógio chamado Patek Philippe, ou Patek Philippe, ele foi vendido junto com o Rolex branco, no valor de US$ 68 mil, os dois somados ali, que inclusive em valores da época foi US$ 346 mil na época. E o que acabou acontecendo, né, segundo a polícia analisou, que o relógio Patek Philippe não foi nem cadastrado pelo presidente Jair Bolsonaro, ou seja, ele simplesmente roubou na mão grande, tá? Nem constou no acervo da presidência do Estado brasileiro, ou no acervo privado do presidente da República, nada. Ele simplesmente roubou. Já o relógio Rolex, que veio no kit, né, do ouro branco ali, que veio com mais barra e as abotoaduras e outras coisas, o Mauro Cid teria botado para vender as joias em um lugar e o relógio em outro. E aí o que aconteceu? No início de março estourou ali aquela confusão, tem de devolver os kits, e aí se descobre que ele já tinha vendido no dia 13 de junho de 2021, que inclusive o pai dele teria recebido, segundo informações constantes, inclusive aqui, ó, que vocês podem consultar, o valor de R$ 346 mil, ou em valores em dólares, né, dos US$ 68 mil pela venda do relógio, né, o Patek Philippe Calatrava e o Rolex Day Date. E aí, como é que a polícia descobriu tudo isso? Porque tem o comprovante de depósito, né? Ou seja, eles não se contentam em roubar, eles ainda passam recibo. É o típico bolsonarismo, né? Eles passam recibo da compra. E aí, quando se descobriu que a polícia estava chegando ali no rastro deles, se montou. Esse aqui é o relógio que não se sabe onde foi parar, tá? Ou não se tem informação do que aconteceu, né? Porque aparentemente foi vendido no mesmo lugar,
mas não se tem todas as informações. E aí o que é que acontece? Lá em março de 2022 e 23 agora nesse ano, se descobriu esses esquemas todos aí, e aí o Frederico Wassef foi para os Estados Unidos, tá? Para poder negociar ali a compra das joias, porque as joias não estavam no estado da Flórida, estava no estado da Pensilvânia. Ele foi intermediar supostamente a recompra das joias desse kit branco lá na Pensilvânia, enquanto tentava se encontrar uma solução para que o Mauro Cid recomprasse o Rolex. E aí o Mauro Cid chega nos Estados Unidos no dia 27 de março de 2023 e no dia 28 de março ele retorna já com o Rolex comprado. Inclusive eles pagaram até mais caro no Rolex, segundo as pesquisas apontam ali, tá? Tanto que ele manda mensagens ali, tudo direitinho, dizendo que tinha conseguido recuperar, que tinha dado tudo certo. Ele chegou inclusive a pedir certificados ali a um dos indivíduos ligados ali à antiga assessoria do Jair Messias Bolsonaro, para que caso ele fosse parado durante a entrada no Brasil, ele explicasse que aqueles objetos eram presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tinha voltado para o Brasil ainda. Lembrem vocês que o Bolsonaro, ele só volta para o Brasil no dia 30 de março. O Frederico Wassef volta dia 29, o Bolsonaro volta no dia 30 de março.